Quem acha que domingo não é dia de informação quente no mundo do futebol está completamente enganado, e o vídeo de hoje do canal do Nicola veio para provar isso. Daqui a pouco eu vou te contar que o São Paulo tem duas negociações bem avançadas e espera anunciá-las ao longo da semana. Falo também sobre um trunfo importante do Flamengo na tentativa de contratar Oscar. Já o Palmeiras tem uma definição muito controversa a respeito do futuro do Endrick. Não sei se todo torcedor alviverde vai gostar. Para completar, falo sobre o Corinthians, te atualizo sobre as últimas do mercado de transferências, os resultados do fim de semana e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e queria pedir para você se inscrever junto dos mais de 1.200.000 inscritos aqui do canal do Nicola. Para se inscrever é super simples, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá maior sorte. E nesse domingo, cotações bem interessantes para os seguintes jogos: Botafogo e Atlético Mineiro, São Paulo e Fluminense, Juventude e Goiás. Na segunda-feira, no complemento da rodada, ainda tem Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras bastante favorito. Para você fazer suas apostas na Aposta Ganha, super simples. Pega o link que está no comentário fixo ou aponta agora mesmo o seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Você ainda vai ter direito a bônus de boas-vindas e uma série de outras vantagens. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e uma curiosidade. Benedetto perdeu mais um pênalti nesse sábado. Havia perdido 2 na eliminação para o Corinthians, jogando pelo Boca Juniors. Nesse final de semana, no Campeonato Argentino, desperdiçou um pênalti contra o Tajeres, acertou o travessão. O Boca ainda teve uma outra cobrança no mesmo jogo. O pessoal do Boca preferiu tirá-lo da parada e quem bateu foi o Rojo para marcar o gol do Boca Juniors de pênalti. Bora falar sobre Gabriel Jesus. Fase bastante legal no início da passagem dele pelo Arsenal. Negociação das mais caras da última janela. Ele participou de um amistoso contra o Everton nos Estados Unidos nesse sábado e meteu mais um gol. Já são 2 partidas e 3 gols marcados na vitória contra o Everton no sábado por 2-0. O Jesus fez um gol e o Gabriel Martinelli deu uma assistência. Para fechar o giro de notícias, contar que Fernandinho ainda não tem data para estrear pelo Atlético Paranaense. Torcedor do Furacão super ansioso para ver o ex-jogador da seleção brasileira vestindo a camisa do CAP, mas o Felipão, depois do empate em 0-0 contra o Internacional nesse sábado, disse que não há pressa, que o Fernandinho vinha num período de 30 dias de férias, participou de só 7 treinos e vai estrear quando estiver ok. Beleza? Bora falar sobre Speed Mendoza. Jogador colombiano, 30 anos de idade, passou pelo Corinthians sem fazer muito sucesso. E o Mendoza deu uma entrevista a ESPN.com.br explicando por que não conseguiu jogar no Corinthians como faz atualmente no Ceará. Ele é o grande destaque do vovô, um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Na atualidade já são 16 gols marcados e mais 2 assistências em 35 partidas. O Mendoza explicou que foi sempre muito bem tratado pelo Tite. Em 2015... depois de uma passagem de 25 jogos e 3 gols, o Tite chegou a procurá-lo para falar: Mendoza, fica no Corinthians, vou contar com você para a próxima temporada. Mas, dá uma olhada na frase, abre aspas: eu nunca tive um amigo ou alguém da família falando para esperar, para dizer que a oportunidade voltaria a aparecer. Por isso, fui de novo para a Índia. Não me arrependo de nada, porque me serviu para aprendizado, com os erros que cometi no passado. Fecha aspas. Então, só para você entender o contexto. Ele veio para o Corinthians como uma aposta, olhado com muita desconfiança, não fez uma boa temporada em 2015 e lamentou não ter por perto pessoas que pedissem para que ele tivesse paciência. O Mendoza, em 2016, preferiu jogar por empréstimo no Shenyang, onde ele já havia atuado. Depois se mudou para o Amiens, jogou no Bahia antes, depois foi para o Amiens da França e voltou em definitivo no Ceará. Hoje, como eu disse, um dos principais atletas. Tem muita gente me perguntando: dá para o meu time contratar o Mendoza? Dá para comprar? Ele tem contrato com o Ceará até dezembro de 23 e tirá-lo hoje do vovô certamente vai custar bastante dinheiro. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que tem um trunfo importante para contratar o Oscar. Eu já havia contado para vocês nesse sábado que o Flamengo tem sim a intenção de contratar o atleta e na segunda-feira vai saber se o Xangai Port topa emprestar o Oscar até dezembro desse ano. O empréstimo seria sem custos e o Oscar também precisaria abrir mão de bastante dinheiro para se mudar para o Flamengo. Algo que parecia impossível não é tão impossível assim. E eu queria acrescentar uma informação importante de bastidor. O Flamengo tem um trunfo para repatriar o Oscar, ainda que seja de forma momentânea. Lucas Silvestre, que é filho do Dorival Júnior e auxiliar técnico da comissão técnica do Flamengo, é muito próximo do Oscar. Só para você entender,
o Lucas Silvestre é padrinho de um dos filhos do Oscar. A relação dos dois começou em 2011, quando o Dorival era o técnico do Inter e o Oscar jogava pelo Colorado. Desde então eles mantêm enorme contato, a ponto de alguns anos mais tarde, quando defendia o Chelsea, o Oscar ter feito uma ponte para que o Lucas pudesse fazer uma espécie de estágio lá no Chelsea. Isso aconteceu e esse episódio reforçou ainda mais a amizade entre ambos. O Lucas Silvestre, ao tomar conhecimento dessa possibilidade do Oscar, tem feito todo o possível para intermediar, para acelerar, para ajudar a contratação do Oscar, que chegaria como um enorme reforço. O cara muito, mas muito acima da nossa média no futebol brasileiro. Você deve estar se perguntando quanto é que o Oscar ganha. Se você não viu o vídeo desse sábado, eu reforço para você. 21 milhões de euros por temporada. Isso equivale a mais ou menos 9 milhões e meio de reais por mês. O Flamengo obviamente não vai pagar isso, está disposto a desembolsar cerca de 1,5 milhão de reais, o Oscar precisaria abrir mão do restante. Aí você vai falar, não vai abrir mão do restante nunca, né? Vale a lembrança de que o Oscar ganha esse salário na Babesco desde 2017. É um dos jogadores mais ricos do futebol em todo o mundo. E aí só para arrematar, a China ao longo dos últimos anos foi se livrando dos atletas mais caros. Hulk foi um exemplo, o Miranda foi outro. Todos os atletas que tinham maiores salários precisaram ir embora por conta da crise financeira. O Oscar é o último remanescente. Então a impressão que eu tenho é de que o Xangai Port também vai fazer o possível e impossível para tentar um acerto com o Oscar na busca por uma rescisão contratual. Quero falar agora a respeito de CBF indicando um erro, assumindo o erro na partida entre Palmeiras e São Paulo. Você sabe que na última quinta-feira o São Paulo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque e gerou muita dúvida o fato de a CBF não ter divulgado os áudios do VAR na análise do gol de pênalti feito pelo Tricolor. O Palmeiras vencia por 2-0, o árbitro Voaden marcou em campo um pênalti a favor do Caleri depois de indicação do árbitro de vídeo. Até o sábado à tarde ainda não havia divulgação dos áudios, o que gerou inclusive muito descontentamento no Palmeiras. No final das contas, a CBF divulgou os áudios e ficou comprovado que o grande problema, o erro dos árbitros de vídeo, foi não ter analisado o impedimento do Caleri. Quando o Miranda lança a bola, o Caleri está visivelmente à frente dos demais zagueiros. Só que por conta de um erro dos árbitros de vídeo nem se analisou isso, os caras ficaram muito atentos à disputa de bola entre o Caleri e o Gustavo Gomes. Por causa desse erro, a dupla de árbitros de vídeo está afastada por tempo indeterminado, foram para a geladeira, eles nem tiveram a oportunidade de participar do jogo entre Atlético Paranaense e Internacional, que estava marcado para eles nesse sábado. Dirigentes do Palmeiras só comprovaram a tese de que houve algum equívoco, houve algum engano. Não dá para dizer que houve dolo ou intenção de prejudicar o Palmeiras, mas os caras conseguem errar até com a ajuda da tecnologia. Parabéns aos envolvidos, vocês são muito bons. Bora falar agora sobre Endrick e o futuro do atacante, que completa 16 anos de idade no próximo dia 21. Tá chegando. A partir do momento em que tiver 16 anos, ele vai poder ser relacionado para o time principal. Ninguém sabe ao certo se o Abel pretende ou não utilizá-lo. Mas a informação que eu quero trazer para vocês diz respeito ao futuro do Endrick. A Leila Pereira tem adotado uma postura extremamente enfática em relação à venda de atletas das categorias de base. O Wesley, o Danilo, o Gabriel Menino, o Verón até acho que vai ser diferente, mas especialmente o Danilo, o Giovani e o Wesley tiveram algumas propostas e a Leila nem quis abrir conversas, recusou todas as ofertas. Eu ouvi de uma pessoa importante do Palmeiras que se de fato um clube europeu se dispuser a pagar valores próximos à da multa rescisória de 40 milhões de euros para levar o Endrick, a Leila vai acabar aceitando a proposta. Confesso que quando eu ouvi eu não entendi, mas peraí, por que não vende o Danilo, por que não vende o Giovani, por que não vende o Wesley e vai vender o Endrick diante da primeira proposta que aparecer? Não seria bem diante da primeira proposta e sim somente com cifras próximas à multa rescisória. A gente está falando de 40 milhões de euros ou 218 milhões de reais. O Palmeiras é dono de 70% dos direitos, ficaria com algo na casa dos 152 milhões de reais, isso se não conseguir dar uma mordida no percentual que pertence à família. Por que a estratégia da Leila é essa? A Leila costuma enxergar os atletas como mercado de ações. E ela entende que o Endrick está super valorizado, está na crista da onda, seria uma ação lá em cima, correndo o risco, por conta de uma eventual dificuldade para se adaptar, correndo o risco de não conseguir repetir no futebol profissional aquilo que aconteceu na base e, diante desse cenário, ele se desvalorizar.
É por isso, mesmo sem desconfiar do futuro do Endrick, mas entendendo que ele já atingiu o auge do seu valor e que a Leila estaria disposta a fazer negócio. Propostas até esse momento não vieram, até porque qualquer clube europeu que procurasse o Palmeiras antes dele completar 16 anos poderia ser acusado de assédio. A partir da semana que vem, com 16 anos de idade, aí sim o Endrick vai estar disponível para receber propostas. O Barcelona, o Real Madrid, o Chelsea, o PSG e o Manchester United são hoje os maiores interessados. Se pintar alguém disposto a pagar perto dos 218 milhões de reais, pode haver negócio, embora vale a lembrança de que o Endrick só possa ser entregue para clubes europeus quando completar 18 anos de idade. O Verdão ainda teria 2 anos para aproveitar o talento de um moleque que parece absolutamente diferente de tudo que a gente está acostumado quando o assunto é centroavante. Bora falar sobre o Atlético Mineiro e a chance de Marcelo Galhardo ser o novo técnico do Galo. Formação do pessoal do Fala Galo, que cobre muito bem o Atlético Mineiro, tem ótimas fontes. O pessoal do Fala Galo afirmou que, em caso de demissão de Turco Mohamed, um nome que agrada demais a cúpula do Galo é de Marcelo Galhardo, técnico que faz sucesso no River Plate há bastante tempo. Embora a fonte ouvida tenha deixado claro que o Galhardo é sempre um técnico para início de temporada. E eu tenho bons contatos com uma pessoa muito próxima do Marcelo Galhardo, alguém que trabalhou com o Galhardo durante muito tempo no River Plate. E o que eu ouvi a partir do momento em que passei essa informação é de que a chance de o Galo fechar com o treinador argentino do River Plate é mínima, para não dizer zero. Então, só para não deixar o torcedor do Galo muito otimista. Qual que é o problema? Nada contra o Atlético, mas o Marcelo Galhardo tem se tornado cada vez mais exigente nas tratativas com clubes. Recentemente ele recusou uma proposta do Barcelona. Só para vocês entenderem o contexto. O Galhardo, em qualquer clube que ele queira fechar, vai exigir 3 anos de contrato. Salário gigante. Hoje ele só não ganha mais no futebol da América do Sul do que o Abel Ferreira, que recentemente teve seu contrato renovado no Palmeiras e foi para 2 milhões e 600 mil reais. O Galhardo ganha perto disso. Mas o Galhardo quer mandar em absolutamente tudo. Ele quer ter a chave do vestiário do time profissional e também da base. Quer participar das indicações e escolhas de todos os profissionais que vão cuidar das categorias menores. Ou seja, contratá-lo é dar a chave do vestiário do clube inteiro para o treinador argentino. E a impressão que esse meu amigo, que é também muito próximo do Galhardo, tem é de que nenhum clube brasileiro está pronto para esse tipo de situação, ainda mais sendo o treinador em questão um estrangeiro, ainda mais um argentino. O Atlético provavelmente vai demitir o Turco Mohamed caso volte a tropeçar. E essa demissão vai acontecer nas próximas semanas. Talvez antes do confronto contra o Palmeiras, talvez depois. Só fica com o Turco Mohamed até o fim da temporada se o argentino começar a ganhar todos os jogos e terminar, por exemplo, com o título da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Caso contrário, o Turco Mohamed é uma questão de tempo. E aí o Atlético vai precisar pensar em alternativas mais emergenciais. Não vai poder esperar até a virada do ano, muito menos imaginar que o Galhardo possa ser contratado. O nome do Renato Gaúcho, vocês vão lembrar de mim no futuro. É o grande alvo do Atlético caso Turco Mohamed seja demitido. Beleza? Bora fechar o vídeo para falar a respeito do São Paulo e de uma dupla de reforços que pode ser anunciada nos próximos dias ao longo dessa semana. Vale lembrar que domingo também representa o início de cada semana, certo? Nessa segunda-feira, o presidente Júlio Casares vai se reunir com os seus principais diretores para apresentar planos sobre o investidor. O Tricolor já tem um investidor na manga, foi o Júlio Casares quem conduziu todo esse processo. A ideia do Júlio, antes de fechar com o investidor, é apresentar para os principais diretores do clube, financeiro, jurídico, enfim. Ele quer ouvir a opinião de todos para bater o martelo. A partir do momento em que houver esse acordo de parceria, o Tricolor gasta o dinheiro com a ajuda do investidor para comprar Juliano Galopo, volante de 23 anos de idade que pertence ao Banfield. Pode estar fazendo sua despedida nesse domingo com a camisa do time argentino. Os valores ainda não foram revelados, mas vai ser uma cifra relativamente alta com a ajuda desse investidor que recupera a grana quando o Tricolor vender o Galopo. Não deve parar por aí, tá? O São Paulo pretende anunciar pelo menos mais um reforço ao longo dessa semana, Nahuel Ferrarese. Zagueiro venezuelano, 23 anos de idade, pertence ao Manchester City, esteve emprestado nas últimas 3 temporadas para times diferentes de Portugal. Jogou a última temporada no Estoril, antes havia estado no Moreirense e também no Porto B. Ainda não conseguiu decolar no futebol europeu, foi bem avaliado pelo Rogério Ceni e deve ter o martelo batido muito em breve. Empréstimo com opção de compra de uma temporada, 23 anos de idade, atleta da seleção venezuelana, boa saída de bola, chega para substituir de forma temporária o Arboleda, que só volta a atuar no ano que vem por conta de um problema no joelho. Curtiu o vídeo? Deixa like, não esquece de se inscrever não. A gente volta com a live, tradicional live de domingo,
provavelmente às 8 da noite. Combinado? Abraço, tchau, tchau!